Oi, meu nome é Gabriela Gonçalves, eu tô no segundo ano do ensino médio na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e o meu trabalho é o gênero romance da trama Enemies to Lovers e as suas influências nos ideais de relacionamento atuais. O projeto foi orientado pela professora doutora Sabrina Vier. Os romances Enemies to Lovers, eles são uma das principais procuras de jovens mulheres na hora de escolher uma leitura. O termo Enemies to Lovers ele é um termo popular em inglês que se traduz de maneira literal para de inimigos a amantes. De acordo com o Firmino, em 2018, a leitura pode nos influenciar em diversos aspectos da nossa vida, inclusive a maneira como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos os outros e como nós entendemos o contexto em que estamos inseridos. Então, nesse mesmo contexto, Figueiredo, em 2018, disse que o romance produz uma estetização dos sentimentos e dos sujeitos, ou seja, ele molda a sensibilidade do leitor para alguns valores como felicidade, amor, moda e beleza. Então, tendo em vista que a leitura pode influenciar e que o romance produz uma estetização, essa pesquisa é bastante atual porque os romances enemies to lovers podem influenciar os ideais de relacionamento de leitores de maneira negativa, levando à romantização dos relacionamentos tóxicos. Como objetivo da pesquisa, eu tinha identificar o impacto da leitura de enemies to lovers nos ideais de relacionamento de jovens de 15 a 20 anos de usuários do Instagram. Eu tinha também como objetivo reconhecer o que leva os leitores a gostar de leituras dessa trama em específico. Como hipótese, eu tinha que sim haveria uma influência de nível médio nas leitoras e que haveria uma influência maior em leitoras mais jovens, como a romantização dos relacionamentos tóxicos, do que em leitores mais velhos. É muito comum em romances a presença de relacionamentos amorosos, e nos enemies to lovers esse relacionamento muitas vezes pode ser tóxico. Como o romance produz uma estetização dos sentimentos e sujeitos, a romantização do relacionamento tóxico pode ser futuramente um problema muito grande na vida de alguém. Então essa pesquisa se justifica na medida que ao identificar essa influência, ela pode ser um meio de informar as pessoas sobre a importância de saber reconhecer se um relacionamento é tóxico ou não, tanto na literatura quanto na vida real. Essa é uma pesquisa descritiva, quantitativa e qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário realizado com a plataforma Google Formulários, com em torno de 11 questões fechadas e abertas relacionadas ao tema. Esse questionário foi aplicado por meio do Instagram em jovens de 15 a 20 anos. Nesse questionário não foram coletados nenhum e-mail e isso manteve todas as participantes anônimas. Para a análise de dados foi utilizado o método de análise de conteúdo. A primeira etapa foi examinar as respostas e combinar elas com as respectivas idades das entrevistadas, tendo em vista que o nível de influência poderia variar de acordo com a idade. Em seguida, foi observada a presença de palavras repetidas e pesquisado o significado dessas palavras para uma melhor compreensão e para poder comparar as respostas entre si. Por fim, foram investigados os motivos encontrados nas respostas que exigiam uma justificativa, e essas justificativas foram combinadas com as idades e com as outras respostas. Então, dentre as 35 respondentes, todas elas são mulheres, a maioria reside no Rio Grande do Sul e todas estão entre a faixa etária de 15 e 20 anos, sendo que a idade que mais apareceu foi 17 anos. A primeira pergunta foi para elas explicarem com as suas próprias palavras o que seria o enemies to lovers, e nessa questão foi observada uma grande repetição das expressões ódio ou se odeiam, inimigos ou inimizade e não se gostam. Em seguida, foi pedido para elas apontarem quais dos livros apresentados elas já haviam lido. E o que mais foi lido foi Corte de Espinhos e Rosas, com 31%, enquanto que o menos lido foi Princesa de Papel, com 18%. Em seguida, foi perguntado se elas já se imaginaram em relacionamento com algum dos personagens dos livros citados. E enquanto 63% delas respondeu que não, 37% delas respondeu que sim. O personagem mais citado como imaginado foi o Bryson, de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. E a principal justificativa para a resposta positiva foi a maneira como o personagem trata a protagonista do livro. A principal justificativa para a resposta negativa foi que as leitoras não se imaginam em um relacionamento assim ou acham ele tóxico. Em seguida, foi questionado a respeito de se elas acreditam que a leitura influenciou na percepção delas de um bom relacionamento.
e 21 delas respondeu que sim, somando 60%. A idade que mais percebeu essa influência foi 15 anos, com 38%. Quanto a como elas perceberam essa influência, a resposta que mais apareceu foi que a leitura mostrou para elas o que elas não queriam. Então, depois foi perguntado se elas acreditam que algum dos livros citados trazem um relacionamento tóxico. E 65% das respostas trouxeram o livro After, da Anna Todd. Quanto a como elas perceberam essa toxicidade, a resposta que mais apareceu foi por meio de agressividade, tanto física quanto verbal, com 34% das respostas. Em seguida, foi perguntado sobre as principais características que elas acreditam que devem estar presentes em um relacionamento para ele ser saudável. E as respostas que mais apareceram foram respeito, com 22,35%, e comunicação ou diálogo, com 16,5%. Foi percebido também que poucas delas citaram amor, carinho, afeto e amizade como características importantes em um relacionamento saudável. As duas últimas perguntas foram em relação a outros livros Enemies to Lovers que elas já haviam lido. E apesar de várias respondentes colocarem a trama como tóxica ou problemática, 100% delas já leu outros livros da trama, sendo que os que mais apareceram foram de Lukov com Amor, O Príncipe Cruel e Vermelho, Branco e Sangue Azul. A última pergunta foi se algum livro Enemies to Lovers é o favorito delas. E a questão obteve 69% de respostas positivas, sendo os livros mais citados Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro, ambos da Sarah J. Maas. A principal resposta para por que esses livros são favoritos delas foi o desenvolvimento de personagem ou evolução de caráter presente nos livros. No final da pesquisa, foi concluído que sim, há uma influência da leitura de Enemies to Lovers nos ideais de relacionamento das leitoras, principalmente no que diz respeito a identificar os aspectos tóxicos e transferir eles para suas respectivas realidades. E isso porque elas afirmaram ter em mente que o que elas querem é o oposto do que elas leem. Também foi possível perceber que as entrevistadas de 15 e 18 anos tiveram um maior reconhecimento dessa influência. Elas pareceram saber identificar de maneira mais precisa como foram influenciadas, diferente das de 16 e 20 anos, que não souberam reconhecer a influência. Além disso, foi percebido também que 100% das participantes disseram conseguir reconhecer os aspectos tóxicos na leitura. E isso mostra que, apesar de elas não verem uma influência em si mesmas, elas sabem identificar se um relacionamento é tóxico ou não. Concluiu-se, então, que há uma maior influência da leitura de Enemies to Lovers em leitoras mais jovens, quer seja de forma explícita, quer seja de forma implícita.